Nós vamos começar hoje a discutir a teoria de Hamilton-Jacobi. Essa teoria pode ser considerada o auge da mecânica analítica, o pináculo da mecânica analítica. Como nós vamos ver, é um método extremamente poderoso para a integração das equações de movimento. E, além disso, tem várias outras consequências interessantes. Há um vínculo muito estreito entre a mecânica quântica na formulação de Schrödinger e a mecânica clássica nessa formulação conhecida como teoria de Hamilton-Jacobi. Então, há uma riqueza de características nessa formulação da mecânica que a torna realmente o método mais sofisticado e talvez o mais poderoso de todos de resolução das equações de movimento. O método se baseia na busca de uma transformação canônica que seja capaz de tornar a hamiltoniana transformada identicamente zero. Então imagine o seguinte, suponha, que nós sejamos capazes de encontrar uma transformação canônica para novas variáveis Q e P maiúsculos, com a propriedade de tornar a hamiltoniana transformada uma função identicamente nula. Se isso for possível, vamos ver as consequências imediatas. As equações de Hamilton transformadas são QI ponto maiúsculo igual à derivada da nova hamiltoniana em relação aos novos momentos. Mas como por hipótese a nova hamiltoniana é zero, isto aqui é zero, e esta equação diz que os Q maiúsculos são constantes. Vamos chamar essas constantes de beta I. E as equações de movimento para os momentos transformados são menos derivada da hamiltoniana transformada em relação às coordenadas transformadas, mas isso também é zero. E, portanto, os P's são constantes. Então veja o seguinte, se nós considerarmos a transformação canônica inversa, que dá as variáveis originais Q's e P's em função das novas, como os Q's e P's transformados são constantes, isso aqui fornece as variáveis originais em função do tempo na forma de funções de 2n constantes e do tempo. Idem para os P's. Os PI's são funções das variáveis novas. E, portanto, cada PI é uma função dessas 2n constantes de movimento, alfa e beta, e do tempo. Ou seja, estas equações aqui dão as coordenadas Q's e P's originais em função do tempo e de 2n constantes arbitrárias que podem ser fixadas pelas condições iniciais. Em outras palavras, isto aqui é a solução das equações de Hamilton. A transformação canônica torna as equações de Hamilton transformadas triviais, portanto a resolução é imediata, e voltando para as variáveis originais, nós temos a solução das equações de Hamilton para as variáveis originais. Tá certo? Tudo sob a hipótese de que
nós disponhamos de uma transformação canônica que gere uma nova newtoniana igual a zero. O que nós vamos tentar aqui é ver que equação ou equações uma função geradora dessa transformação canônica deve satisfazer para que a nova newtoniana seja zero. Tá bom? E se nós conseguirmos resolver esta equação ou equações para a função geradora, nós temos automaticamente uma transformação canônica com essa propriedade de anular a nova newtoniana e, portanto, por meio dessa transformação canônica, é imediato resolver as equações de movimento. Então vamos fazer o seguinte, é tradicional buscar uma função geradora do tipo 2, do tipo F2, que é a função das coordenadas originais dos momentos transformados do tempo, mas que aqui também, costumeiramente, a função F2 é denotada pela letra S maiúscula, tá? Como vocês vão ver futuramente, a escolha dessa letra S não é casual nem gratuita, tá? Então vamos chamar de S de QPT a função geradora da transformação canônica procurada. Para uma função geradora desse tipo, tá? As equações de transformação são PI igual a derivada da função geradora em relação aos QI, e os QI maiúsculos são derivadas da função geradora em relação aos P's maiúsculos. Essas são as equações de transformação no caso de uma função geradora desse tipo, que depende dessas variáveis. Tá bom? Agora, a hamiltoniana transformada é K de Q maiúsculo, P maiúsculo, T igual à hamiltoniana original das variáveis originais mais derivada parcial de S em relação ao T. Mas como nós queremos que a nova hamiltoniana seja zero, né? Para que se tenha K igual a zero, S deve satisfazer essa equação aqui. Mas, usando essas equações aqui, ó, que dizem que os P's originais são as derivadas parciais da função geradora em relação aos Q's originais, resulta a seguinte equação: H de Q. Então, no lugar de P aqui, substituímos por derrom de S e derrom de Q. Ou, mais explicitamente, para as coisas ficarem mais claras, essa expressão aqui está indicando que no lugar dos momentos, na expressão da hamiltoniana, nós substituímos cada momento pela derivada parcial da função S em relação à variável conjugada ao P correspondente. Esta equação é conhecida como equação de Hamilton-Jacobi, que eu vou passar a abreviar por HJ, tá? Isto aqui é uma equação diferencial parcial de primeira ordem, ela só aparecem derivadas de primeira ordem nessa equação,
Em geral, uma equação não linear, porque tipicamente h depende quadraticamente dos momentos, né? Então, nessa primeira parte aqui da equação, tipicamente aparecem quadrados de derivadas parciais da função s em relação às coordenadas. Então, trata-se de uma equação diferencial parcial de primeira ordem em n mais 1 variáveis. Reparem que as variáveis que aparecem aqui nessa equação são os nqs e mais o tempo. Tá bom?